Estamos aqui hoje, vamos falar sobre assuntos que eu sei que é do seu interesse, muito bacana mesmo. Vamos falar sobre Lei Maria da Penha, Lei da Palmada. Nós estamos aqui com 2 advogados, Dr. Luiz Gustavo Frati, que no caso é o meu filho, que eu tenho assim muito orgulho de trazê-lo aqui no programa, e também estamos aqui com o doutor Flávio Ulian, que além de sócio, é amigo do meu filho, e ser amigo do meu filho é meu amigo também. Como vai, Flávio? Tudo bem? Tudo ótimo, é mais um prazer estar aqui para contribuir com as informações aí populares. Muito bom. Gustavo, como vai? Bom dia, Beth, tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes, é um prazer estarmos novamente aqui trazendo temas tão importantes aí que ajudam a esclarecer um pouquinho a população, né? Sem dúvida. Eu queria começar com a Lei da Palmada, inclusive, Gustavo e Flávio, eu gostaria de começar falando que a chamada Lei da Palmada, aprovada no Senado pela legislação vigente, que dizem alguns advogados que ela é subjetiva. E pelo menos nós ouvimos através de advogados que deram uma entrevista, 5 advogados pelo jornal da Folha. E que deixa algumas brechas ali para a gente estar discutindo, né? E a legislação proíbe castigo físico, ou seja, que cause sofrimento físico. Palmada não consta no contexto, nem outra semelhante. Então, eu gostaria que vocês dois falassem para a gente porque já existe o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é vigente, é claro, e que fala que é proibido maltratar as crianças, palmadas, ou seja lá, surras, né? E essa lei veio modificar o quê, bem da verdade? Começando com você, Flávio. Olá, Beth, vamos lá. O Estatuto da Criança e Adolescente, ele já traz previsões de proteção à criança e adolescente, como bem diz o nome da lei. E a Lei da Palmada, ela surgiu em 2014 e, na verdade, trouxe alterações dentro do ECA com uma forma de reafirmar essa necessidade de não se educar com violência. E discutimos muito isso no escritório, eu e o Dr. Gustavo, com relação às brechas que essa alteração trouxe, porque ela não traz de forma bem precisa quais seriam essas privações, essas possibilidades, a forma de educação. Na verdade, ela trouxe simplesmente a proibição de violência física. Então, essa foi talvez a grande evolução, que seria fixar de forma objetiva a proibição de forma de algo... Conscientizando mesmo, né? Perfeito. Não existir violência física. Mas ela não trouxe nenhum regramento para explicar como se daria isso. Agora, Gustavo, eu acredito que é um tanto cultural os pais educarem os filhos através de umas palmadas, né? E como é que ficou uma confusão na cabeça de nós, pais, né? Na verdade, né, Beth, fica na cabeça de todos, né? Um tapinha não dói, então eu não posso mais repreender meu filho. Como que eu vou dar esse limite a ele? Na verdade, a lei realmente da palmada, como o Flávio bem disse, ela trouxe ali algumas regras a mais na alteração do Estatuto da Criança e do Adolescente, que já traz algumas situações, né, de várias situações de proteção ao menor, né? Eu até não posso dizer a você que está permitido dar uma palmada, porque violência gera violência. Mas a gente sabe que nos dias é difícil realmente você cuidar da criança, vai atravessar a rua, saiu correndo, soltou da sua mão. Você dá um tranco maior, realmente não poderia. Se me perguntar se posso dar uma palmada, obviamente que não, a gente vai ser reticente em afirmar que não pode dar a palmada. A lei procurou não deixar brecha. Se você permite uma palmada, então qual é a força que fica permitida? Então, realmente a lei não traz, pode ou está proibida dar a palmada, mas ela não permite qualquer tipo de agressão física ou moral que cause constrangimento, humilhação, ridicularização da criança ou mesmo lesões
corporais. Então foi essa a ideia da lei, é trazer uma conscientização, porque, como você disse, é uma questão histórica. Anteriormente, nas escolas, a professora ficava com régua dando uma eu palmada. fui dessa época, viu? Pois é, e você vê já a evolução que traz. Então essa lei trouxe uma grande repercussão, né, e conscientização. Então foi mais fácil falar que a lei da palmada e não poderia dar palmada, criou aí uma discussão entre todos que todo mundo assustou, falou, então não posso mais dar uma palmadinha no meu filho. Então, Mas uma palmadinha carinhosa, então pode? Como é que é isso? Poder não pode, mas é radical. Isso, quem vai trazer essa gravidade, na verdade é a denúncia que vai ser submetida ao Conselho Tutelar e o Poder Judiciário, que vai saber se realmente trouxe uma lesão ou não. É isso que acaba sendo dificultoso. Se a gente afirmar que pode, você imagina todo mundo começa a bater e falar, os advogados disseram que pode. Então a lei realmente veio a proibir. Agora, o que vem ao exagero ou não, quem vai apurar isso é o Conselho Tutelar. Então fica recomendado que não se dê a palmada. Agora, a gente sabe que algumas vezes acaba se perdendo o controle, né? Gritar com a criança, dar um chacoalhão na criança quando ela... por exemplo, Gustavo falou, atravessar a rua, num shopping, a criança se joga no chão, faz aquele escândalo todo. Você não vai conversar com a criança. Você vai pegar a criança e dar um chacoalhão dela, vai gritar. Isso é agressão? Então, como o Gustavo bem disse, a lei ela não trouxe nenhuma previsão do que seria essa agressão. Ela simplesmente mencionou, não é possível se utilizar de força física que traga sofrimento. Fora isso, sofrimento físico, sofrimento moral. E ficou à margem aí da legislação, permitindo que o Poder Judiciário, por meio das decisões, resolva quando isso extrapolar o que seria o senso comum, que na verdade a legislação ela é uníssona, não é possível utilizar de violência. Ultrapassando isso, nós não temos como dizer, como mensurar. Então, uma equipe multidisciplinar que atua juntamente com o Poder Judiciário, inclusive próprio Conselho Tutelar, eles, por meio dessas análises, vão verificar o que extrapolou e feriu aí o Estatuto da Criança e Adolescente. E, Beth, só interrompendo, essa pergunta que você fez é muito importante, que acho que todos viram aí aquela mãe que espancou a filha no shopping, né? Estavam até conversando lá fora. Se a lei não trouxesse essa proibição, então você imagina que porque ela é mãe ou porque é pai, acha que pode educar da forma que quiser e bater no filho. Simplesmente porque a criança chamou a mãe de ridícula, ela espancou a criança no meio do shopping. Então, realmente, quando você proíbe, ali fica mais fácil depois de você analisar um bom senso, né? Do que trouxe realmente um problema, uma cicatriz na criança, seja do ponto de vista psicológico ou físico. Né? Quer dizer, por exemplo, a lei ela é bem radical, ela é rígida. Claro que para uma nação, um povo como nós, deseducado nesse aspecto, então a lei tem que ser rígida para que depois ela vai se amoldando. Claro que se nós fôssemos uma civilização educada, né, mas a punição não seria tamanha. Mas eu acredito que isso é importante, uma lei radical, para que depois se chegue ao meio termo. Mesmo porque muitos pais descarregam naquele momento uma raiva que ele já está guardada, uma pessoa que traz muito dentro de si, muita raiva, muita mágoa, uma infelicidade. E ela, naquele momento da extravasão da palmada, ela extravasa outras coisas mais que não tem nada a ver com a criança, né? Isso é verdade, Beth. E a legislação, nesse sentido, ela foi muito importante porque ela trouxe aí algumas formas que eu posso até mencionar de caráter administrativo, que vem fazer com que os pais tenham um tratamento também, um ensinamento de como criar os seus filhos. Claro, isso tudo, o Conselho Tutelar, ele que vai direcionar os pais para centros de tratamento e podem até fazer cursos de como ser pais em instituições próprias e até isso vai, na verdade, facilitar e aprimorar esse convívio familiar e evitar ao máximo essas violências contra as crianças e adolescentes. Eu acredito que um caminho para nós chegarmos ao meio termo, Gustavo, seria... eu sei que não é fácil, eu tive 4 filhos e agora eu tenho 8 netos e
de todas as idades, são pequenos. Não é muito fácil a gente que está lidando no dia a dia com a criança, você manter sempre um diálogo quando ela faz algo errado. Mas o importante no momento é que a criança faz algo errado, você corrigir energicamente, para não deixar acumular essas raivas. Porque a mãe, principalmente, que fica mais tempo com o filho, chegou no final do dia, ela está num alto nível de estresse, e que qualquer coisa que a criança fizer, ela vai descarregar toda aquela raiva, né? Exatamente, né, Beth? É muito mais fácil você impor limites usando de violência física, né, dando um tapa que a criança já para, do que você tentar dialogar. E justamente é isso que a gente quer evitar. A gente vem o dia a dia tentando, suportando ali esse estresse, e não é porque chegou em casa e a criança também quer atenção, quer conversar, ela está no aprendizado, ela não tem ainda uma ideia formada do que é certo, ela sabe até o que está fazendo algo errado, mas muitas vezes é para chamar apenas a atenção. E a gente já vem num, como você bem disse, um nível de estresse e acaba descarregando, que é mais fácil parar o assunto dando um tapinha achando que pode. Então, exatamente, a repreensão, ela é válida, pode ser feita, agora evitando sempre a violência. Isso a gente não pode apoiar. E só uma observação que eu queria colocar também, essa lei, a gente está falando muito os pais, mas essa lei não é só para os pais, né? A lei, ela trouxe todos que estiverem na guarda, né, guarda da criança, sendo responsável pela criança. Isso tanto no ambiente familiar, quanto quando você deixa o seu filho na escola. A gente verifica também diversas agressões, espero que são exceções, mas de professoras realmente não só agredindo, mas também ridicularizando. E isso está sendo enquadrado também na Lei da Palmada, e que a Lei da Palmada nada mais foi do que uma alteração no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, que vai ter todas as sanções ali previstas no Estatuto e também no Código Penal. Bom, se é verdade, te cortando, que a natureza devolve tudo que a gente faz aqui, né? Na minha época, quando eu fiz o primário, realmente, eu, graças a Deus, nunca apanhei de régua, mas as minhas amigas de classe, quase todas apanhavam, e não era uma régua só, eram 2 réguas, porque no caso de quebrar uma, ela tinha outra, né? Quando não tinha o milho para ser ajoelhado, né? O milho para ser palmatória, né? Exatamente. Então, parece que agora a situação se inverteu, né? Hoje os alunos estão batendo também em professores. Isso também mas é um outro assunto para um outro dia, né? Mas finalizando, então, gostaria que vocês finalizassem dessa opinião de vocês, se é uma questão de reeducação, mesmo cultural, nós temos que aprender. Porque, claro, nós somos um povo, uma nação ainda em desenvolvimento, e se nós fôssemos educados, claro que não trataríamos os nossos filhos com surras e pancadas. Pois é. Finalizando, mas a gente tem que chamar a atenção que realmente é um assunto muito sério, não é brincadeira. A Lei da Palmada, ela pode não ser uma lei tão severa, mas o Estatuto da Criança e do Adolescente e o Código Penal e é crime você agredir e causar maus tratos ou lesões na criança ou no adolescente, tanto emocionais quanto físicas, e as penas não são brandas, não. Sem contar a pena criminal, como o Flávio colocou, os pais, quem tiver a guarda da criança, pode ser inclusive perder ali a guarda da criança. Só que é sempre bom também se a gente tivesse um psicólogo para comentar, porque além da criança sofrer a lesão, o trauma, o que acontece? O pai perdendo o poder familiar, né? Ao invés de afastar o pai da residência, simplesmente tira a criança, ela pode ser submetida a uma família substituta. Então você já imagina uma criança que já apanhou, sofre trauma, ao invés de afastar o agressor, não, retira-se a criança da residência. Então, obviamente que ela espera-se que ela tenha um lar muito mais tranquilo, mas isso não é muito bom, né? Então, essa lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ela vem a proteger o menor, mas infelizmente quem sofre é o menor sendo retirado da sua casa, do seu dia a dia, né? E para finalizar, mas vocês vão voltar mais um pouquinho no segundo bloco, embora eu também tenha o João para a gente conversar, mas e a lei do Bernardo, que aproveitou toda essa comoção nacional, a lei Bernardo, que proíbe a palmada como punição. Ela só veio dar mais ênfase que já existia. Na verdade, a lei Bernardo é
a chamada Lei da Palmada. Então, a Lei da Palmada ela foi criada por força do caso Bernardo, que, como nós bastante conversamos sobre isso, algo muito triste, né, que o pai e a madrasta, por meio de uma injeção letal, acabou tirando a vida do filho, e isso trouxe maior comoção para que surgissem regras mais firmes quanto à criação dos filhos, né? A Lei da Maria da Penha diz o seguinte, né? Ela foi criada para combater a violência contra a mulher. Mas ainda hoje se discute se teria sido um avanço na legislação ou se foi de encontro à Constituição do Brasil. Maria da Penha Maia Fernandes é a responsável por essa lei. É uma mulher que foi brutalmente espancada pelo marido por 6 anos, atirada nas costas, ficou paraplégica. Após 19 anos, o marido cumpriu 2 anos na cadeia. Por esse fato, órgãos internacionais de justiça e de defesa da mulher formalizaram com Maria uma denúncia junto à Organização dos Estados Americanos. Hoje, lidera os movimentos de defesa dos direitos das mulheres. Por favor, Flávio. Beth, essa Lei Maria da Penha, ela surgiu com a finalidade de proteger a mulher contra a violência doméstica. E por isso a grande discussão quanto à sua constitucionalidade, isto porque em 1988, quando surgiu a nossa Constituição, foi retirada toda a diferença e distinção entre homem e mulher. E aí, surgindo uma lei trazendo benefícios ou uma proteção maior à mulher, muito se discutiu sobre isso. Porém, o Supremo Tribunal Federal, que é o nosso órgão máximo, ele já entendeu que, de fato, não há inconstitucionalidade alguma e que, sim, a mulher, ela acaba necessitando de uma proteção muito maior por suas condições físicas. Não podemos... Pela fragilidade física da mulher, né? Perfeitamente. Agora, Gustavo, mas tem muitas mulheres que batem homem e eles têm essa mesma proteção? Na verdade, a lei ela veio trazer a proteção para a mulher pela vulnerabilidade, né? Por ser mais frágil, o homem pela sua força física acaba sendo mais complicado. Mas há diversas já decisões judiciais pedindo o afastamento, ali determinando o afastamento da mulher em relação ao homem e tendo condenações, inclusive, de mulheres que agridem os homens. Porque se o homem resolver revidar, então muitas vezes o homem pela vergonha ou mesmo pela sua força física, ele acaba apanhando calado. E por isso que os tribunais hoje já estão modificando e entendendo todas essas relações. E isso realmente a lei tem que ser esclarecida e cada vez mais as decisões elas vão trazendo... Ser mais abrangente. Mais abrangente, porque hoje não tem só... dentro do laço familiar, marido sendo homem e mulher. A gente tem os casais homoafetivos, então um casal de 2 homens, 2 mulheres, como ficariam? Isso é uma situação muito importante que os juízes, a lei não teve alteração, mas hoje o direito brasileiro, pela jurisprudência, ele tem que ir acompanhando a sociedade e a evolução. Então, realmente... Mas aí vai imperar a lei do mais forte, por exemplo, 2 homens. O que for mais forte... Não, na verdade é a vítima, né? Quem está sofrendo a agressão. É a vítima, né? Então, você sempre vai pelo gênero, mas a lei ela traz pela fragilidade. Então, aquele que sofreu a agressão dentro do ambiente familiar. Né? Isso não precisa ser só marido e mulher. Então, você tem o pai que agride a filha, você tem o avô que agride a mulher, o neto, a neta. Então, essas são as situações que estão sendo discutidas. E, por exemplo, tem irmãos também, né? E cabe nessa lei também? Cabe. Dentro por exemplo, 2 irmãs, eu tenho minhas irmãs, somos em 7, e sempre havia briga, assim, da gente se pegar mesmo. Então, como é que fica isso? Sim, dentro do ambiente familiar, sendo irmãs, né? Por isso a grande discussão que você trouxe no início, né? Uma lei que visa proteger a mulher, por isso que há necessidade realmente de uma modificação na lei, trazendo toda essa questão entre homens e mulheres também. 2 irmãs, já há caso ali, decisão de última instância do STJ, não do Supremo, mas do STJ, reconhecendo a Lei Maria da Penha sendo aplicada para a mulher, né? Então, quando se trata de 2 irmãs. Contudo, quando uma irmã agride ou irmão,
o STJ ele acabou não reconhecendo a aplicação Maria da Penha, mas só no procedimento processual, mas a condenação criminal, ali sim foi atribuído a mesma gravidade da pena, como se fosse Maria da Penha. Agora, só para a gente, infelizmente é só uma pincelada que eu quero também conversar com o João, Flávio, e aí como é que ficaria, não ficou muito claro para mim, o homem que é agredido pela mulher, então é claro que ele tem vergonha, ele vai se esconder, ele não tem como denunciar, ele não vai numa delegacia falar que está apanhando a mulher. E não tem... Como é que fica? Eu não consegui entender como é que fica. Na verdade, Beth, o homem ele tem o poder, sim, o direito, na verdade, de ir até a delegacia e também comunicar vergonha, esse crime. Né? O fato dele ter vergonha, é claro, o Estado ele não pode tomar nenhuma medida, neste caso, por ser homem, diferente do que acontece com a mulher. A mulher, se ela é vítima de violência doméstica, o próprio Estado atua sem a sua vontade. Isso já ficou decidido pelo Supremo Tribunal Federal, que independe da vontade da mulher. Então, sendo vítima de violência doméstica, de agressão, o próprio Estado ele já dá início à ação penal. O homem, de forma diferente, pela própria natureza dessa lei, o homem necessita comunicar à autoridade policial e fazer a sua representação para que o Estado dê início. Isso por questões procedimentais. No entanto, a pena ela continua sendo a mesma. O artigo 129 do Código Penal, ele já regra que no caso de violência doméstica, nós temos a possibilidade de pena de 3 meses a 3 anos de prisão, quando anteriormente a lei era até 1 ano. Então isso acabou ampliando para a violência doméstica em si, não necessariamente só para a mulher. Então por isso que o Dr. Gustavo falou que de aspectos processuais a mulher teve alguns benefícios, mas na questão penal em si acabou tendo aplicação tanto para o homem ou para a mulher. Ela é abrangente, né? Isso, perfeitamente. É importante até, aproveitando esse ponto do Flávio, que uma vez que fez a denúncia ou o Estado verificou que a mulher foi agredida, ela não tem como retirar mais essa ação penal, né? Diferentemente do homem, que ele precisa motivar. A mulher não. Por mais que o casal volte a reconciliar, a ação penal ela vai continuar independentemente da vontade da mulher ou se eles se reconciliaram, por conta da proteção à mulher. Bom, educai as crianças e não será preciso punir os homens. Quem disse isso foi Pitágoras, né? Deixa um contato, Gustavo e Flávio, quero agradecer muitíssimo a participação de vocês. Nós agradecemos. A gente que agradece, Beth, é sempre um prazer estar aqui com temas tão importantes ali para a população. Quem tiver mais dúvidas, pode entrar em contato no telefone 2311 1718 ou 2311 1719 ou pelo e-mail que é contato@frateulian.com.br. Muito bom. Obrigada, Gustavo. É sempre interessante vocês virem aqui e trazer esses assuntos, que é o nosso dia a dia, né, da população em geral, né, Flávio? Isso mesmo, Beth. Muito agradecemos aqui a oportunidade e já estamos ansiosos para o próximo encontro. Ah, que bom. E quer você também deixar um contato? É o mesmo, né? É o mesmo Vocês contato. São sócios, Isso, além perfeito. de amigos, né? Perfeito. Muito bom.